Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo para vocês um vídeo que me pediram para comentar dessa nova meta que está rolando aí no NA, porque o BR não recebeu as atualizações ainda, de que tem Double Jungler, magos ADCs e coisa do tipo. Eu vou comentar, mas eu espero que você que está assistindo seja uma pessoa que tem um pensamento de vanguarda, entendeu? Pensamento revolucionário, que não tem um pensamento atrasado de que o Smite deve ser apenas só o que ele é. Mas antes disso, eu gostaria de deixar dois recados para vocês, tá? Tá rolando a segunda rifa, que é de inicialmente um God Pack. Se você receber, você ganhar esse God Pack, você já tiver o God Pack, você pode trocar por gemas e também as gemas que a gente faz. Então é basicamente o seguinte essa rifa, tá? É uma rifa que tá rolando lá no Hitbox, que é no hitbox.tv/GameSerials, onde eu faço as minhas lives todos os dias às 13h30, às vezes atrasa, vai às 14, 15, enfim. Nesse horário aí mais ou menos, às 13h30 até às 15 eu tô entrando em live, aí vai até às 20 horas. Ficou muito confuso essa merda aí, em produção. Arruma esse texto aí. Então é basicamente o seguinte essa rifa. Como eu não tô aceitando subscribers, né? O pessoal não tá fazendo subscribers porque o dólar tá muito alto. Não sei se vocês perceberam, mas o dólar tá R$ 3. Então, tipo, para você pagar 4,99 dólares, que daria aí quase R$ 20, é meio sacanagem pra galera. Então você pode ajudar o canal fazendo uma doação. E além de fazer a doação, você concorre a prêmios que são os prêmios da rifa. Então a cada R$ 2 que você fizer, você recebe um número da rifa. E no final do mês eu vou sortear o God Pack e alguns códigos de gema, como aconteceu no mês passado. E teve gente que doou, sei lá, R$ 2 e acabou ganhando o God Pack. Só para você ter noção. Então, se você quiser ajudar o canal lá no Hitbox, faça uma doação de R$ 2, é tanto pelo PayPal quanto PagSeguro. E aí você ainda concorre a prêmios no final do mês, o que é bem legal para toda a galera. Ao invés de você ir lá e aplicar o subscriber, que tá caro pra caramba e a gente sabe que nem todo mundo tem condição. Então R$ 2 já te coloca como um donate, seu nome vai lá para os nomes dos donates e ainda você concorre a prêmios lá no canal. E eu acho que já foi os dois recados, né? Porque o outro recado era para falar que eu tava fazendo live no Hitbox, tá? Essa produção tá de merda, me passando um texto de merda. Agora sim, nós iremos entrar em um assunto polêmico. Galera, me falaram sobre essa tal nova meta. Eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei em meta e continuo não acreditando. Meta é tipo Fred Krueger, tá ligado? Se você acredita, ela entra no seu sonho e te mata. Se você não acredita, não acontece nada com você. De que tá rolando Double Jungle e sei lá, DC Mago e sabe, aquelas coisas que você fala assim, ô, peraí, por que você tá fazendo isso? Na verdade não, porque pra mim não é novidade nenhuma. O que está acontecendo? Vai surgir um novo patch aí no Smite aqui no BR em breve, no NA já foi, onde alguns itens foram nerfados e modificaram um pouco a dinâmica do mapa Conquista. Na verdade, eles retornaram uma coisa parecida com o que já tinha, tá? O renascimento das arpias, etc e tal. E a rotação modificou um pouquinho, né? Porque agora você tem o tempo diferente no mapa. Isso não quer dizer que seja a meta, tá? Porque tem muita gente que fala assim: ah, você pegou pra ir mago no mid e você tá fazendo a meta. Você fez esse buff aqui, você tá fazendo a meta. Não, você não tá fazendo a meta, você tá fazendo o que o mapa te propõe. Se nasce um campo de XP aos 10 segundos no mapa, obviamente o primeiro que for lá e pegar esse campo de XP aos 10 segundos no mapa vai ficar com aquela XP. Você vai me dizer que isso é meta? Isso não é meta, cara. Você pode muito bem ignorar aquele buff de XP e atacar a torre do cara. Assim como você pode ir lá e disputar esse buff de XP enfim. Isso não quer dizer que seja uma meta. O pessoal coloca muito terminho nas coisas para poder robotizar e tornar automático as coisas, mas velho, é só uma coisa que acontece dentro do mapa, um evento que acontece no mapa, me desculpe, tá? Se eu tô sendo rude com você te falando isso, é só um evento que acontece no mapa que o próprio jogo já explica isso para você que você deve chegar ali e pegar. Então isso não quer dizer que os jogadores profissionais fazem. Isso daí é uma coisa que todo mundo deveria fazer porque o próprio jogo tá te mostrando que nasceu um campo de XP ali e você pode ou não pegar esse campo de XP. Mas ok, vai modificar esses buffs aí, essas coisas de rotação, etc e tal. E o que tem surgido? Tem surgido Thor suporte? Tá, ok. Tem surgido magos ADCs? Ok. E aí, qual que é o problema disso tudo? Vocês acham que foi por causa desse novo patch que as pessoas começaram a jogar dessa forma? Eu acredito que não, entendeu?
embora alguns itens tenham sido nerfados, como a mão dos deuses, eu acho que essa necessidade de apresentar novidades é uma necessidade própria do jogo e dos jogadores. O Smite já tem aí 2, 3 anos, se eu não me engano, e como qualquer outro jogo, ele precisa evoluir. E se ele não evolui, ele fica parado, como o Smite está parado, e não vem me dizer que o jogo tem evoluído. O que os jogadores fazem? Eles por si só tentam se movimentar para sair daquela inércia que está ali. Explicando melhor, o Smite ele tem recebido atualizações, mas ele não está evoluindo. A jogabilidade do Smite está basicamente a mesma. Ele tem lançado novos deuses, ele tem lançado alguns itens modificados, melhorias gráficas, mas a jogabilidade é praticamente a mesma. Os jogadores já estão cansados de jogar naquela forma robótica e ensaiada de sempre. Então surge a necessidade de algo ser modificado. Se a empresa não modifica, ou de repente ela modifica pouca coisa, como foi o buff, os jogadores que já estão cansados daquilo ali vão buscar outras formas de modificar o jogo. Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo? Tipo, tava todo mundo cansado já de pegar, o ADC tem que ser um caçador. Claro que dá pra fazer ADC de mago, cara. O AD Carry dá pra fazer de mago. Claro que dá pra você fazer um suporte com um assassino, com um outro mago, com um guerreiro. Claro que dá pra fazer, cara. Porque são funções que basicamente podem ser desempenhadas por qualquer outro personagem dentro do jogo, cara. Qual que é a função do AD Carry? Empurrar, levar, carregar. Simples, simples. Você consegue fazer isso com outro Deus? Consigo. Então pronto, você pode fazer. Qual que é a função do suporte? Auxiliar o seu time nas teamfights, auxiliar nos campos de buff, etc e tal, tá sempre presente para os objetivos. Você pode fazer isso com outro Deus? Posso. Então faz, cara. Qual que é a função da solo lane? Segurar aquela solo lane lá. Você pode fazer isso com um mago? Então faz. Aí eu entro em outra questão. E se a rotação fosse dinâmica? Por exemplo, eu montasse um time onde todo mundo tem o entendimento de que não existe lane fixa e que todo mundo pode fazer todas as funções em todos os momentos determinados, em momentos determinados da partida. Por exemplo, eu pego um mid, que de repente esse cara sai do mid e vai para dual lane, e aí o cara da dual lane vem pro mid, ou em momentos a gente larga o mid e fica todo mundo na dual lane e vem um defende, etc e tal. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Por quê? Porque o jogo precisa ser evoluído. E aí que eu vou entrar no ponto que eu estava pensando aqui. O Smite precisa urgentemente de uma evolução. E são 3 pontos, na verdade, são 3 tópicos que eu acho que tornariam o Smite um pouco mais dinâmico. Buff nas estruturas. Torres e Fênix deveriam ter um buff, tá? Ela deveria ter mais defesa, ela deveria ter outros tipos de ataques e enfim, se você entrasse debaixo da torre para atacá-la, ou você poderia tirar um pouco mais de dano dela. Se você atacasse, ela teria raios, entendeu? Por exemplo, certos lugares ali dela, você tomaria mais dano dela, certos lugares dela você tomaria menos dano. Por exemplo, se você chegasse mais debaixo dela, você tomaria um pouco menos de dano. Se você estivesse um pouco mais afastado dela e atacando ela, você tomaria mais dano. São coisas que tornariam ela dinâmica. Dar mais defesa e HP para a torre tornaria ela mais dinâmica. Por quê? Porque a gente vê que a rotação no Smite ela é uma rotação engessada. Se você sair da lane e deixar uma wave de minions do seu adversário chegar na sua torre, você perdeu a torre. A torre ela não tem defesa quase que alguma, tirando para magos, né? Porque você destruir uma torre para mago é uma dificuldade. Se você for um mago, você dificilmente destrói uma torre sem ter minions te ajudando ou coisa do tipo. Mas pensa bem, se você coloca mais resistência naquela torre ali, se você coloca atributos diferentes naquela torre, como eu disse, o deus que chega bem mais perto dela para atacar, toma um pouco
um pouco menos de dano. O deus que chega mais de longe dela para atacar toma mais dano, assim limitando um pouco essa coisa do caçador ou deuses de range derrubarem torres, tornando mais difícil a destruição das torres, tornando mais difícil acontecer como vem acontecendo, de você de repente estar ali num certo momento da partida e você vai fazer um gank em outra lane, vê uma wave de minions e acaba destruindo a sua torre ali, porque a torre é frágil. Isso proporciona rotações diferentes para o seu time. Vão existir momentos onde o solo lane vai poder deixar a sua lane, ir lá para o mid e ficar lá um certo tempo, fazer uma rotação no buff, fazer uma teamfight lá e vai voltar para sua torre. É claro que ela vai ter tomado um pouco de dano, mas ela não vai ter caído, deixando o jogo um pouco mais dinâmico. Porque hoje em dia o que a gente tem? A gente tem lanes onde ficam basicamente personagens presos nela ali, às vezes conseguem fazer uma pequena rotação quando eles levam uma pequena vantagem naquela lane ali, mas se eles abandonam ali durante muito tempo, essas torres acabam caindo. E aí a gente entra no segundo tópico. Tendo estruturas um pouco mais fortes e um pouco mais dinâmicas nesse sentido de ataque e defesa, a gente teria a possibilidade de colocar novos objetivos no mapa. A gente hoje em dia tem basicamente 3 tipos de objetivos na selva, tá? Que são os buffs, certo? A gente tem os buffs, a gente tem as XPs e a gente tem os monstros especiais, que são a Erínea Dourada e Gigante de Fogo. A gente poderia ter outras opções de objetivos, como de repente uma Jagnata, aí o pessoal fala, poxa, mas você tá surtando. Não, cara, a gente precisa tornar esse jogo mais dinâmico. Uma Jagnata ou uma espécie de monstro que daria vantagem para esse time empurrar alguma das rotas do jogo, que apareceria em determinado momento em algum espaço talvez aleatório do mapa, assim proporcionando mais teamfight. Então você teria o deslocamento do seu time para uma estratégia de grupo de batalha onde as lanes não ficariam tão comprometidas, porque a gente teria estruturas um pouco mais resistentes. Então você teria ali, de certa forma, uma dinâmica maior dentro do jogo. Ou você teria algum monstro que desse algum pouco mais de XP para o seu time, mas uma XP consistente, uma XP de verdade, entendeu? Um monstro que apareceria em determinados momentos ou aleatórios, um lugar no mapa onde você teria uma mobilização de teamfight em prol daquele monstro ali também. Porque a gente tem 2 grandes objetivos, Erínea Dourada e Gigante de Fogo. Fora isso, não tem mais nada, não tem uma outra dinâmica. É aquela coisa de batalha na lane, fica preso na lane, etc e tal. Isso tornaria o Smite um pouco mais dinâmico. Parece que a Hi-Rez não está trabalhando com o jogo que ela tem em mãos. Ela tem um jogo de ação, ela não tem um jogo de MOBA point and click que é engessado. Ela tem um jogo de ação onde a maioria dos personagens tem a sua movimentação singular e diferente. Você tem um Apollo que voa o mapa inteiro se ele tiver mana. Então, vários personagens com dinâmicas de movimentação diferente, o que proporcionaria esse jogo um pouco mais de movimentação. E aí o terceiro e último tópico, que isso ajudaria bastante e melhoraria bastante essa questão de você ter um jogo um pouco mais dinâmico e divertido para a galera jogar, entendeu? A distribuição de XP. A gente vê que hoje em dia, se você pega um deus, um personagem, e você fida ele ali, sabe? Você, por exemplo, você está jogando na solo contra um outro solo que é inexperiente, mas o resto do outro time do cara é experiente. E aí o pessoal começa a se fidar naquele personagem ali da solo, entendeu? Começa a pegar a XP daquele pessoal, daquele cara ali da solo, vai ficando muito forte. A distribuição de XP deveria ser uma coisa mais balanceada e igual, como é feito hoje em dia no Heroes of the Storm. Aí entraria um assunto que é muito conservador, né? Você tiraria do Smite muitas das características que ele tem, assim, que o pessoal adora. Mas pense bem, se você colocasse um sistema de XP e que esse sistema de XP, de certa forma, beneficiasse o seu time inteiro e não só o seu personagem, por exemplo, no kill a XP seria distribuída para a equipe inteira. No farm, aquele farm isolado, onde você não tem nenhum aliado perto de você, a XP seria só sua. Deu para você entender? Por exemplo, você pegou um kill aqui nessa lane, você upa o seu time inteiro.
Enfim, o seu time inteiro ganha aquela XP. Se você pegou o farm na sua lane, o farm é só seu. Isso deixaria a partida um pouco mais equilibrada. É claro que se a gente pegasse uma partida de um time muito mais forte que o outro, a gente teria ali uma vantagem enorme. Mas se você colocasse dois times experientes um frente ao outro, a gente teria um jogo muito mais equilibrado e proporcionando a este jogo características um pouco mais diferentes, porque a gente não teria, aquele cara tá fidado, não. Aquele time ali está todo forte, o nosso time também pegou algumas kills e o nosso time também pode fazer frente a ele, tornando as teamfights um pouco mais equilibradas. Eu não sei se eu falei aqui naquela parte das torres e estruturas, elas poderem sofrer ataques mágicos também, como skills, etc e tal, não só ataques mágicos, skills em geral, o que tornaria um pouco mais dinâmico também, lembrando que uma coisa que eu propus é o aumento da defesa das estruturas, para que uma torre, quando ela fosse ser destruída, fosse necessária uma mobilização grande, entendeu? E não simplesmente uma fileira de minions ali e um cara batendo com 3 ou 4 ataques básicos e levando aquela torre no chão. E sim uma mobilização maior, fazendo com que o jogo ficasse mais dinâmico. E o que isso tem a ver com Double Jungles, etc e tal? Isso daí não tem nada a ver com Double Jungles, etc e tal. Isso tem a ver com a mentalidade do jogador de Smite e com o que a empresa deve fazer para que esses jogadores se sintam mais motivados, entendeu? A gente tem um jogo que precisa ser evoluído, que necessita de evolução e que a gente está vendo essa evolução ser feita com não existe meta, eu vou pegar tal deus e vou jogar naquela lane, eu vou fazer tal item, tal build, etc e tal, para que isso seja um desafio e não simplesmente um jogo robotizado, estático, engessado ali. Então, tudo isso que tem acontecido não é porque o jogo tem exigido das pessoas isso, tá ligado? Porque o jogo, na verdade, ele tem N opções, mas essas N opções acabam se tornando opções, de certa forma, limitadas. Olha como que a coisa é contraditória. Você tem muitas opções, mas são opções limitadas. Por quê? Porque você não pode abandonar a lane, você não tem muitos objetivos no mapa, então fica aquela coisa ali, aos 3, não sei que lá, 6 minutos, tenho que pegar uma XP. Vai nascer uma Erinha Dourada, vamos ter que brigar por ela. Vai nascer um Ginga de Fogo, vamos brigar por ela. Vou empurrar uma lane aqui, vou destruir essa torre e acabou. É o mapa de conquista do Smite. Não, agora a gente tem a possibilidade de deixar essa lane e brigar por outro objetivo e ajudar em outras lanes, e a gente vai upar em conjunto, etc e tal. Vai ter um outro objetivo que vai aparecer no mapa daqui a pouco, que é um objetivo maior, tal. Depois vai aparecer outro objetivo. Essa torre não vai cair tão fácil assim, a gente vai ter que vencer uma teamfight, vai ter que juntar o nosso time. É um jogo mais dinâmico. E é isso que eu penso dessas novas metas que tem surgido aí. Não, para mim não existe meta, não é meta, para mim é só a comunidade tentando se movimentar para tornar o jogo um pouco mais interessante. E eu espero de verdade que a Hi-Rez traga coisas interessantes. Claro, não vai ser o que eu falei aqui, mas que sejam coisas interessantes e que o jogo se torne um pouco mais interessante nesse sentido de evoluir e ser um jogo do tamanho que ele merece ser, e não simplesmente ficar limitado a um mapa de conquista chato pra caralho que todo mundo sabe que é.